Olá! Quarta-feira, 18 de junho de 2025, essa é a nossa terceira edição do dia, explorando as fontes que recebemos. E hoje a gente vai olhar mais de perto os esforços recentes do Brasil, sabe? Para reconstruir a imagem lá fora e talvez retomar um protagonismo internacional com Lula. As fontes apontam para uma estratégia, assim, bem focada, né? Diplomacia ambiental, cooperação multilateral e uma liderança mais forte no chamado Sul Global. É isso. O contexto é bem esse. O Brasil tentando se reposicionar depois de um período, digamos, de menor projeção diplomática. Quer reafirmar compromissos históricos, claro, mas olha, o cenário global hoje é bem mais complicado, mais fragmentado do que era antes, né? Não basta só repetir o que já funcionou. A ONU sobre os oceanos, lá na França, o discurso do presidente foi bem forte sobre proteger os oceanos, né? Contra unilateralismo, disputas geopolíticas, e surgiu até essa expressão, achei interessante, Amazônia Azul, para falar do nosso território marítimo, né? Os 5,7 milhões de quilômetros quadrados, comparando com a floresta mesmo. Sim, e essa analogia da Amazônia Azul, ela não é só, digamos, uma figura de linguagem. É uma tentativa clara de ligar a segurança e a economia do mar com a agenda ambiental global. Uma conexão que, vamos combinar, nem sempre é óbvia para a comunidade internacional. A ideia é atrair um outro tipo de atenção, quem sabe investimento para essa tal economia azul, sabe? E, ao mesmo tempo, reforçar o multilateralismo como o lugar certo para discutir isso. Faz todo sentido. E aí vieram promessas concretas, né? Tipo, ampliar áreas marinhas protegidas, combater a poluição por plástico, incentivar a pesca sustentável. A intenção, pelo que as fontes indicam, é liderar globalmente, mas assim, de forma compartilhada, com base na ciência. Isso também se conecta com a nova meta climática, a NDC, a Contribuição Nacionalmente Determinada, não é? Precisamente. A nova NDC, que são as metas climáticas oficiais do país para o Acordo de Paris, né? Ela veio com promessas bem ambiciosas de redução de emissões até 2035. E isso repercutiu bem lá fora. Foi um sinal claro, sabe? De retomar a liderança climática, que já foi um ponto forte da nossa diplomacia. E reforça aquele princípio progressista, né? De que os países do Sul Global devem ser protagonistas na solução das suas próprias crises ambientais, econômicas, sociais. Não só lugares de onde se extrai ou onde se compensa. Isso é muito forte. Com certeza. É um simbolismo enorme. E também a proposta de levar a questão climática para a educação, desde a base até a universidade. E um ponto que me chamou a atenção nas fontes, a iniciativa das escolas azuis. Sim, essa das escolas azuis, com o apoio da Unesco, é interessante. Coloca o Brasil como pioneiro em incluir a cultura oceânica no currículo nacional. E a meta de ter mais de 500 escolas já em 2025 é ambiciosa, né? Mostra um passo além do discurso, algo mais concreto. Claro, essa agenda ambiental é um carro-chefe, mas a estratégia vai além, certo? Como é que isso apareceu em outros fóruns, tipo no G7? Então, no G7, lá na Itália, o Brasil se colocou como um ator importante na transição energética. Falou de solar, eólica, biocombustíveis, teve críticas também ao que foi chamado de vácuo de liderança global. E uma defesa do papel da ONU nos conflitos, reforçando de novo a aposta no multilateralismo. O tema que sempre voltava era a necessidade de uma transição energética justa e inclusiva para todos. E essa busca por credibilidade foi também para a área de segurança, né? Com um marco importante na Interpol. Exatamente. A eleição pela primeira vez de um brasileiro, o delegado Valdeci Urquiza, para secretário-geral da Interpol. Isso foi visto como um reconhecimento importante da Polícia Federal. É um passo estratégico, né, na luta contra o crime organizado transnacional, que hoje envolve muito crime ambiental, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro. E essa articulação também se voltou para a vizinhança, para o Sul Global. A gente viu isso na cúpula Brasil-Caribe aqui em Brasília. Sim, ali teve anúncio de apoio financeiro para um fundo de desenvolvimento do Caribe, teve uma autocrítica sobre a baixa presença comercial do Brasil na região e promessas de mais conectividade, intercâmbio, com foco em segurança alimentar e transição energética. E claro, tem um compromisso interno, mas que repercute fora.
erradicar o desmatamento ilegal até 2030, combater crimes como uso de mercúrio, garimpo ilegal, tráfico de madeira e cooperar com a França na fronteira. Bom, todo esse esforço para se reposicionar é bem claro, mas as fontes também levantam um ponto fundamental, os desafios enormes, né? Tanto lá fora quanto aqui dentro. Sem dúvida. E aqui a análise do professor Pedro Filiu, da USP, que as fontes citam, é bem relevante para a nossa edição. Ele aponta que o cenário internacional hoje está bem menos receptivo ao multilateralismo do que era, sei lá, nos anos 2000. A OMC está meio paralisada, o Conselho de Segurança da ONU não consegue agir em grandes crises, a própria OMS teve limites na pandemia. Parece que o que está predominando é o bilateralismo, o nacionalismo, sabe? E mesmo aqui na América do Sul, a tentativa de retomar a Unasul encontra resistência de vários países. E os obstáculos internos também não são pequenos, pelo que as fontes indicam. A questão fiscal, a política, tudo isso pesa, né? Pensa, e como? O orçamento do governo federal hoje tem mais limitações impostas pelo Congresso do que antes. Isso dificulta financiar políticas externas mais ousadas. É só lembrar das polêmicas antigas com o financiamento do BNDES fora do país. Além disso, segundo essa visão das fontes, o legado de políticas mais neoliberais teria diminuído a capacidade do Estado de planejar a longo prazo, de impulsionar a cooperação regional. Aí cria um paradoxo, né? Um discurso externo super ambicioso versus uma capacidade fiscal limitada e alianças políticas internas que às vezes são frágeis. Sem falar na complexidade do nosso federalismo para coordenar segurança, meio ambiente. Então, para a gente fechar esta nossa edição, o esforço do Brasil para se recolocar no cenário global é nítido. Usa a sustentabilidade, o multilateralismo, a cooperação Sul-Sul como bandeiras. Tem discursos consistentes, ações simbólicas importantes. Exato. Só que o grande desafio que as fontes deixam claro é conseguir transformar essa ambição toda, esse discurso, em políticas públicas que funcionem de verdade, que durem. Superar as limitações aqui dentro e navegar nesse cenário internacional mais difícil vai ser o teste de fogo. A implementação concreta é o que todo mundo vai ficar de olho agora. E com essa reflexão, a gente encerra por aqui. Faremos um breve intervalo. Fique por aí. Bem-vindos de volta à nossa análise. A gente estava aqui explorando como o governo brasileiro, sob a liderança do Lula, está usando a diplomacia ambiental como uma ferramenta-chave. Exato. Não só para tentar restaurar a imagem internacional do Brasil, mas, assim, bem especificamente para destravar o acordo comercial Mercosul-União Europeia, né? Isso, precisamente. E a recente visita de Estado à França, por exemplo, foi um exemplo muito claro dessa estratégia. Sim. A gente viu o Lula apresentar uma série de compromissos ambientais, assim, bem ambiciosos. Falaram bastante na Amazônia Azul, né? Tentando equiparar a importância do nosso mar com a da floresta. Uhum. Compromissos como ampliar as áreas marinhas protegidas para 30%, preservar manguezais, corais. Ratificar o Tratado de Alto Mar também. Isso, e até uma estratégia contra a poluição plástica. Parece um pacote bem completo. Sem dúvida. E, crucialmente, né, o reforço da meta de desmatamento zero até 2030. Esse é um ponto nevrálgico para a COP30 lá em Belém. E, claro, para as negociações com a Europa. A ideia, então, é apresentar o Brasil como uma potência ambiental? Uma potência ambiental mais alinhada à justiça climática. Essa é a narrativa que estão tentando construir. Ok, vamos desempacotar isso um pouco. Essa postura ambiental toda parece ser a chave para esse acordo Mercosul-UE, que envolve um mercado, gigantesco, certo? Mas tem muita resistência. Muita resistência, sem dúvida. Enquanto Lula defende a assinatura, o presidente francês, o Macron, ele expressa reservas bem claras. E a preocupação principal são os agricultores europeus, é isso? Exatamente. Eles temem a concorrência, dos produtos aqui da América do Sul que supostamente não seguiriam os mesmos padrões ambientais rigorosos da União Europeia. A gente viu protestos por causa disso em vários países lá, né? Vimos, sim.
pedindo mais controle, rastreabilidade. E qual que tem sido a resposta do Brasil a essas preocupações? Como é que o governo rebate isso? Olha, com pragmatismo e firmeza, eu diria. O Lula afirma que a agricultura brasileira é complementar, não concorrente. Complementar, como assim? Que a gente produz coisas que eles não produzem tanto e vice-versa. E que o país está aberto para inspeções técnicas para mostrar como as coisas funcionam aqui. Ah, tá, transparência. Isso. Ele até cita elogios da Organização Mundial de Saúde Animal aos padrões brasileiros, apresenta dados sobre a vegetação nativa preservada. Ah, e tem aquele plano de recuperar áreas degradadas, né? São 60 milhões de hectares, se não me engano. Exatamente. É uma forma de dizer, olha, não tem competitividade global hoje sem responsabilidade ambiental. Entendi. Então, a sustentabilidade vira não só uma questão ecológica, mas tipo uma via para um novo modelo de desenvolvimento. Isso. Que inclui justiça social, segurança alimentar e que talvez assim possa convencer a Europa. Essa é a aposta. A Comissão Europeia, pelo que consta, está trabalhando para aprovar o acordo. Talvez com umas cláusulas adicionais, sabe? De salvaguarda ambiental. Para tentar fechar até o fim de 2025, talvez? É o que se fala. E a presidência rotativa do Brasil no Mercosul agora é vista como uma janela de oportunidade para o Lula tentar costurar esses consensos. Fascinante ver como essa agenda ambiental se tornou tão central na estratégia diplomática e até econômica do Brasil. Mas, bom, tem mais camadas nessa história, né? Nessa tentativa de reposicionamento global. Sim, com certeza. Entram aí também as questões de soberania, de defesa, a própria reforma das instituições multilaterais que o Brasil tem defendido. É verdade. Precisamos fazer uma pausa agora, mas voltaremos em breve para explorar justamente esses outros aspectos. E os desafios, claro, que o Brasil enfrenta para converter essa retórica toda em influência concreta no cenário mundial. Não saiam daí. Olá! Estamos de volta, pessoal! E nesta última parte da nossa análise, a gente vai mergulhar em como, mesmo com essa queda na popularidade que algumas pesquisas apontam, né, o governo Lula parece que ainda mantém uma certa, digamos, resiliência, tanto política quanto social. Exato. Isso tudo no meio de uma guerra simbólica bem intensa com a oposição, né, principalmente a direita. A gente tem aqui um artigo que investiga justamente isso, sabe? Ele contrapõe aquela narrativa de tá tudo ruindo, com dados que, na verdade, sugerem que a base ainda existe e tem estratégias rolando. A ideia é tentar decifrar o que está por trás das manchetes. Vamos lá, então? Pois é, o pano de fundo é essa polarização super acentuada que a gente vive, né? E uma disputa de narrativas que, assim, já tá com o olho lá em 2026, claramente. Então, analisar como a oposição tá se mexendo e quais são as táticas do governo para navegar nisso tudo é fundamental para a gente ter uma ideia do que vem por aí. Olha só, uns números recentes deram o que falar, né? Tipo os da pesquisa Genial Quest. Eles colocam o Lula num empate técnico com possíveis adversários, pensando em segundo turno. Nomes como Tarcísio de Freitas, até Michele Bolsonaro aparecem ali. Sim, esses números chamaram atenção. E a aprovação geral está ali, na casa dos 40%. A fonte que a gente analisou até aponta um desgaste em bases que foram importantes em 2022, como o pessoal de menor renda e lá no Nordeste. Mas aí que está o ponto interessante, né? Essa dissonância, porque enquanto a Quest levanta essa luz amarela, digamos assim, outras pesquisas tipo CNTMDA e Datafolha, que também são mencionadas, mostram um cenário mais de estabilidade na aprovação, ou até, olha só, uma leve recuperação justamente nesses segmentos. O próprio artigo que a gente está usando levanta umas questões metodológicas sobre a Quest, né? Como não ter simulações de primeiro turno, o que pode afetar um pouco a percepção geral. Entendi. Ou seja, o quadro parece mais complexo do que simplesmente, tá caindo direto. Tem mais nuances aí. E uma das explicações que o material traz para essa dificuldade, né, de converter as ações do governo, tipo a volta do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, em mais popularidade, seria a comunicação. O ex-ministro Paulo Pimenta, que comandou a SECOM, aquela Secretaria de Comunicação, ele aponta
segundo a análise, uma certa fragilidade na articulação estratégica lá dentro. Tem até exemplos citados de que a SECOM ficou sabendo de medidas pela imprensa, tipo quando a crise já estava instalada. Meio reativo, né? Exatamente. E essa aparente falta de sincronia, ou uma reação talvez mais lenta, abre uma brecha importante, né? A direita digital, como a fonte descreve, continua super ativa e muito eficiente em pautar o debate, em moldar percepções. Sim, isso é visível. Usando redes sociais, influenciadores, robôs, enfim, todo aquele arsenal. O desafio que fica para o governo é como construir uma contranarrativa que seja eficaz, que seja ágil, mas sem usar táticas que são eticamente questionáveis, né? Isso toca num ponto bem sensível da disputa política hoje em dia. Por outro lado, a análise também faz questão de ressaltar a resiliência da base histórica do Lula, né? E as estratégias que estão em andamento. O governo parece que aposta mais em entregas sociais e econômicas futuras, sabe? Coisas que teriam um impacto mais perto da eleição. Sim, uma aposta no tempo. E também na costura política lá no Congresso, tentando buscar apoio de figuras importantes do Centrão, aquele bloco super influente, tipo Hugo Mota, Davi Alcolumbre, para conseguir aprovar as pautas e garantir a governabilidade. Se a gente conecta esses pontos todos, a gente percebe uma disputa de tempos bem interessante, né? É verdade. No curto prazo, explorando cada ruído, cada dado negativo para criar essa sensação de fim de ciclo. Faz sentido essa leitura. E dentro da própria direita, as fontes citadas no material indicam o Tarcísio de Freitas como alguém que poderia talvez agregar forças além do bolsonarismo mais raiz, né? Talvez trazendo um tom um pouco mais tecnocrático para a disputa. Diferente da Michelle Bolsonaro, que é vista mais como a herdeira direta do bolsonarismo clássico. Entenda a diferença. Mas, olha só, até essas mesmas fontes do Centrão admitem, o Lula tá longe de ser carta fora do baralho. Não dá para descartar. Então tá. Para a gente amarrar o cenário que os materiais nos mostram, a gente tem um governo que está sim lidando com desafios reais, né? De popularidade, de comunicação, está no meio de uma batalha de narrativas bem acirrada. Mas, ao mesmo tempo, mostra sinais de resiliência na sua base e está articulando saídas pensando no médio e longo prazo. Exato. Não parece ser um quadro de colapso iminente, mas sim de uma disputa muito intensa e totalmente em aberto ainda. Perfeito. E fica uma reflexão importante disso tudo, né? Essa batalha vai muito além dos números de pesquisa, é uma disputa ideológica profunda mesmo, sobre visões de país, qual o papel do Estado, as políticas sociais. A questão que paira no ar, que a análise meio que sugere nas entrelinhas, é como é que o campo progressista pode de fato se reoxigenar, como fortalecer a sua narrativa nesse ambiente digital supercarregado, de guerra simbólica constante, mas sem comprometer princípios democráticos ou sem cair em táticas polarizadoras parecidas com as que ele enfrenta, né? Isso tudo antes do grande embate de 2026. É a pergunta que fica. Excelente ponto para a gente pensar. Pessoal, os links para as fontes que serviram de base para essa nossa conversa e também o acesso a outros artigos está tudo na descrição, ok? Foi um prazer ter a companhia de vocês e lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17 horas e aos sábados ao meio-dia. Um abraço e até a próxima.